É um prazer, uma alegria estar presente mais uma vez aqui no Congresso do nosso IDAERP. Quero cumprimentar primeiramente a minha colega Marcele, presidente da mesa, cumprimentar meu colega José Carlos, que além de ser um dileto amigo, é o grande responsável por esse congresso mais uma vez estar acontecendo. Graças ao seu empenho pessoal, nós temos hoje um evento que promete aí nos trazer grandes debates, grandes discussões. Cumprimentar os colegas do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nosso presidente de honra, e que me deu a satisfação de fazer uma referência pessoal à minha obra para a sua conferência de abertura. Quem vive da academia sabe a alegria que é um dia você se transformar numa nota de rodapé. Estou nervoso, estou muito tenso, porque falo aqui na frente de titãs, de pessoas, de autores, de juristas que leio, respeito, admiro. Por isso, enfim, a voz às vezes falha. Eu estou muito preocupado aqui de não falar nenhuma. Se eu falar bobagem, me perdoem. Se, na dúvida, a opinião contrária é a correta. Vim falar, como de costume, sobre assuntos que me causam algum tipo de desconforto, algum tipo de perplexidade. E acho que é importante falar sobre algo que a gente às vezes não tem tanta reflexão, que é a questão da existência, sim, de um conflito real e incômodo entre a democracia e a eficiência. Vamos lembrar aqui das manifestações de junho de 2013 e em diante. Aqui tivemos aí um bom período, até as eleições, um bom período de ressaca dessas manifestações, das quais a gente pode tirar aí algumas observações importantes. Eu resumiria em duas. A primeira delas é, mesmo depois de 25 anos da redemocratização, fui eu. Eu já devo ter dito aqui em outras ocasiões que eu sou muito desajeitado. Mesmo depois de 25 anos da redemocratização do país, ainda é grande e parece crescente a insatisfação da população com os serviços públicos. Da mesma forma, confirmou-se nesses eventos a que a gente vem chamando de crise da democracia representativa. Muito bem. Temos então dois problemas aqui. Um problema de democracia e um problema de eficiência da administração pública. Só que a gente estuda nos manuais, nas obras contemporâneas, que o Estado deve ser, ao mesmo tempo, democrático e eficiente, prestando serviços públicos da melhor forma possível, com os menores custos possíveis, de forma a alcançar resultados legitimamente esperados. Daí, nós podemos fazer duas observações. A pergunta que se faz é: o que efetivamente se espera do Estado? Uma coisa a gente sabe, espera-se cada vez mais. Outra coisa nós também sabemos, cada vez mais gente espera. A pergunta que faço é: será que não estamos esperando demais do Estado? Será que não estamos chegando a um esgotamento do Estado, da sua capacidade de nos oferecer, de nos prestar serviços públicos? Vimos no ano passado muita gente falando sobre quer educação, quer saúde no padrão FIFA. Eu tenho uma certa preocupação com o padrão FIFA, porque se for o padrão FIFA de segurança, a gente viu a torcida chilena invadindo o Maracanã. Se for o padrão FIFA de política tarifária, o refrigerante é R$ 8,00, enfim. Eu acho um pouco preocupante, mas o fato é que nós não sabemos exatamente o que se quer. E os nossos padrões, os nossos anseios têm sido elaborados com parâmetros de comparação que talvez sejam um pouco preocupantes. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do PISA, que é o exemplo da avaliação internacional de estudantes, a mais recente de 2012. Temos aqui no quadro a avaliação da matemática. O Brasil está ali para fins de comparação, foi o 58º na classificação. Ali estão os 5 primeiros. Vamos olhar essa lista com atenção. Xangai em primeiro lugar, Singapura, Hong Kong,
Taiwan e Coreia do Sul. Fora Taiwan e Coreia do Sul, Hong Kong nós vimos agora os jovens com guarda-chuvas nas ruas, e os dois primeiros exemplos deixam claro que quem oferece hoje para o mundo padrões de eficiência não é muito fã de democracia. Na verdade, o que a gente tem é que as referências internacionais de eficiência dos serviços públicos têm vindo de países com menor tradição democrática. Pois bem, o que eu quero sustentar é que parece haver hoje uma preocupação maior com o resultado da ação estatal, em detrimento ou independentemente, quando menos, da qualidade da decisão política que orienta e dos meios da sua formação. Pois bem, para quem acha que isso está muito longe da realidade do Brasil, para quem acha que a gente está discutindo aqui uma coisa que não tem a ver com a nossa vida cotidiana, eu daria aqui dois exemplos. O primeiro deles é a pletora de ações judiciais em que se pede fornecimento de medicamentos. Não há uma preocupação sobre como a política pública de fornecimento de prestações de saúde é elaborada, a quem compete e a que resultados ela vai chegar. Eu quero o meu tratamento, eu quero o meu remédio. Sem entrar na discussão de mérito de cada uma dessas ações, o fato é que não existe aí uma preocupação talvez tão grande assim com a forma pela qual a política pública vai ser formulada, desde que o judiciário garanta o fornecimento da prestação. E o outro exemplo que eu daria é a recente tendência do Supremo, o julgamento ainda não acabou, mas a maioria já foi formada, de começar a reforma política pela via da jurisdição constitucional. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para dizer, olha, a partir do momento em que esse julgado se concluir, as campanhas eleitorais não poderão ser custeadas com doações de pessoas jurídicas, apenas de pessoas físicas. Não discuto aqui o conteúdo da decisão, mas acho relativamente preocupante que isso tenha sido feito, que isso esteja sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que tenha começado no Supremo Tribunal Federal e, portanto, tenha deixado relativamente de fora os segmentos eleitos à democracia representativa. Quando menos, isso é um sinal de alerta para todos nós. Some-se a isso a tendência deficitária de regimes democráticos. A professora espanhola Eva Desdentado da Roca diz textualmente duas coisas que eu gostaria de mencionar. Primeira, o sistema democrático parece coadjuvar o incremento do gasto e do déficit públicos. Segundo, o sufrágio universal, diz ela, determinou uma separação entre, de um lado, quem demanda e obtém os benefícios dos programas públicos e, de outro lado, quem proporciona os ingressos para suportar os seus custos. Então, eu tenho um momento agora de que quem é prestador de serviço público, ou melhor, quem é beneficiário do serviço público, quer mais é o imposto, quer mais more taxation via representation, mais taxação ou via representação, porque é de onde virão os recursos para custear esses serviços cuja demanda é crescente, exponencialmente crescente. Cito também dois autores que tenho lido recentemente. Em maio desse ano foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado A Quarta Revolução, de dois autores chamados John Micklethwaite e Adrian Wooldridge, que dizem o seguinte: a democracia trouxe sim ampliação de direitos, o estado do bem-estar social ampliou os direitos de cunho prestacional, sobretudo aqueles relacionados com educação, saúde e previdência, e para honrá-los fez o aparato estatal crescer, fez o aparato estatal inchar. As demandas são crescentes em quantidade e em complexidade. Só que o Estado não é capaz de crescer na mesma velocidade. Ainda que ele aumente, ainda que ele enche, ele chega, ele apresenta sinais de esgotamento. Quando isso acontece, cresce a insatisfação entre os eleitores / contribuintes, o que gera também, ocasiona também um questionamento da própria representação política. Percebam que na década de 90, ainda no final da década de 90, a social-democracia escandinava já apresentava claros sinais de colapso. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de Suécia, eu estou falando de Noruega. Já havia claros sinais de colapso do sistema, que não era capaz de crescer na velocidade da demanda, o Estado não era capaz de comportar
de suportar toda a demanda na Suécia. Era para estar funcionando isso. Vamos lá. Pronto. O resultado disso é que a gente pode visualizar esse grau de insatisfação é tamanho que a gente começa a enxergar o que eu poderia chamar aqui, talvez até com um grau de exagero, alguns ímpetos autocráticos à direita e à esquerda. No sábado agora, ou no fim de semana agora, nós vimos em São Paulo uma manifestação de rua pedindo a deposição, seja ela institucional ou não, porque tinha lá um perdão, com o perdão do meu latim, um imbecil que esticou uma faixa favorável à intervenção militar. Mas, enfim, a deposição institucionalizada ou não de governantes com alinhamento, dos governantes com alinhamento partidário de viés socializante, como é o caso do governo federal atual. De outro lado, eu tenho segmentos chamados progressistas, eu não vou entrar no mérito dessa classificação, da qual eu discordo, que querem um incremento de mecanismos de participação corporativista e também regulação social da mídia. Porque a mídia denuncia a incompetência, a mídia denuncia a incapacidade do Estado de prover os serviços que são demandados pela população. Pergunta-se, então, democracia e eficiência serão conciliáveis? A única resposta possível é, tem que ser. Porque a gente não pode abrir mão de democracia. É conhecida a frase de Sir Winston Churchill, que a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras já experimentadas. Então, não podemos abrir mão da democracia. Sem a mesma qualidade, sem a mesma elegância, eu vou retribuir a referência ao professor Dupont e tenho aqui uma reprodução de um trecho dele para dizer que o Estado tem o dever jurídico de atingir os meios qualificados pela legitimidade e pela eficiência, tanto nos meios como nos fins, que efetivamente executem as diretrizes constitucionais. Está aí. Estão aí a democracia e a eficiência. Não podemos abrir mão delas. Mas para isso, nós vamos ter que nos mexer, nós vamos ter que cuidar das duas pontas dessa equação. Vamos ter que cuidar da democracia de um lado, vamos ter que cuidar da eficiência de outro. Agora eu entendi porque demora, tem uma luzinha vermelha aqui, agora que tem o verde eu posso falar. Precisamos primeiro falar da democracia representativa. Falar em democracia, da crise da democracia representativa, envolve o debate contemporâneo, né, atualíssimo sobre reforma política, o debate que hoje está quente. Eu não imaginava que as pessoas fossem achar graça 2 anos seguidos da mesma piada. Obrigado pela generosidade. Ponto pacífico a necessidade de uma reforma política. Não existe consenso sobre qual reforma política deve acontecer. Se discute muito se é lista fechada, se é lista aberta, se é voto distrital misto, mas eu acho que esse debate está incompleto. Eu acho que esse debate está incompleto pela simples razão de que ele ignora um elemento fundamental aí. Ele fala em mudança, trata-se muito da mudança dos mecanismos de escolha dos representantes, mas não se trata da questão dos incentivos econômicos nas relações entre público e privado. O incentivo econômico que está por trás. Os economistas sabem há muito tempo que o ser humano é movido a incentivos. Por exemplo, as campanhas custam muito caro. Não importa que seja pessoa jurídica, que seja pessoa física, isso não vai resolver o problema enquanto a campanha custa caro. De alguma forma, essa campanha vai ser bancada. Campanhas nacionais vão ser custeadas de alguma forma. Então, talvez o problema seja a gente incorporar também a reforma política a tal da análise econômica. É saber que a gente precisa, é preciso reduzir os custos do sistema eleitoral. E mais, o próprio sistema de repartição de competência, de repartição de receitas na Federação Brasileira centraliza muito dinheiro na União. A esfera de decisão a respeito do gasto de recursos públicos está muito concentrada na União. Então, a empreiteira que quer a grande obra vai patrocinar a campanha do candidato a um cargo público federal. E depois, como ninguém joga para perder, vai querer a sua contrapartida, vai querer que haja a licitação. E aí, na licitação, ele se resolve lá com o cartel dele e escolhe quem vai ganhar. Mas o fato é que essa relação tem que ser tratada com incentivos ou desincentivos econômicos antes dos argumentos de princípio, na minha modestíssima opinião. Digo mais, a administração pública em si
precisa ser novamente reformada para se tornar menos burocrática. A administração pública é labiríntica, ela cria inúmeras dificuldades para o servidor de má-fé vender a facilidade. Então, é necessário desfazer essas amarras para criar, para desmontar, para desmantelar os incentivos à corrupção e ao desvio de finalidade. A administração excessivamente burocrática não consegue concluir a sua tarefa, seja porque é pesada, seja porque alguém interferiu no caminho da decisão ou no caminho do dinheiro que custeará o serviço. Isso significa que o Estado tem que reduzir de tamanho. E existe, o que eu quero sustentar aqui, uma relação direta entre o tamanho do Estado e a democracia. Um Estado inchado é potencialmente lesivo à democracia justamente por isso, porque exibe incentivos demais ao desvio, exibe incentivos econômicos demais ao incentivo e compromete com isso os resultados da administração pública. E essa administração, tornando-se eficiente, gera frustração, decepciona o eleitor, que passa a questionar a democracia representativa, passa a dizer, fulano de tal não me representa. E nós temos então um círculo vicioso aí de ineficiência, comprometendo a democracia, e a democracia deficiente comprometendo a eficiência da administração. 10 minutos. Ok. Existe, evidentemente, a tentação de suprir essas questões representativas com a democracia participativa. Todos os administrativistas contemporâneos são entusiastas da participação democrática, e eu também acho o máximo, muito embora eu não seja um administrativista contemporâneo. São efetivamente, é fundamental que a administração tenha inserida no seu funcionamento a participação popular, mas isso tem que ser feito com cuidado, isso tem que ser feito sem exagero, isso tem que ser feito com parcimônia. Vejam, todo mundo acompanhou também a grande polêmica do decreto que instituía a Política Nacional de Participação Social, o decreto 243 de 2014, que foi chamado de bolivariano, para dizer a expressão mais elogiosa que foi utilizada para tratar desse decreto. O grande problema, o ponto nodal aí, era a discussão a respeito da participação popular via conselhos ou via colegiados paritários, que tem que ter limites. O primeiro problema dos conselhos é saber quem escolhe. Vamos discutir, por exemplo, o aumento da tarifa de um determinado serviço. O sujeito manda um e-mail e diz, olha, antes de vocês resolverem esse problema, vocês resolvem para o hospital daqui do lado da minha casa que não funciona, que é uma porcaria e que tem gente morrendo no corredor. Então eu tenho um problema de dispersão também. A representação, a participação individual garante a manifestação de cada um, mas ele tem um problema de dispersão, porque ela recebe opiniões, recebe manifestações, às vezes, não necessariamente relacionadas com o objeto da consulta. É ruim que o cidadão se manifeste? É óbvio que não. Alguma informação nós vamos extrair daí, no mínimo que ele está insatisfeito com o serviço do qual ele reclama. Mas nós podemos ter aí uma confusão de canais e isso vai gerar atraso, isso gera demora, isso pode eventualmente comprometer a celeridade da administração. Veja, o problema dos riscos, o problema é que há riscos na substituição da democracia representativa pela participativa. Essa ausculta da sociedade que fica imperfeita, né? Trabalha-se muito com a sociedade mobilizada, mas eu preciso ouvir também quem está desmobilizado, e o pior, o risco cesarista, né? Que não é de hoje, né? Que já acontecia na França há muito tempo atrás, e que se reproduz hoje em alguns países da América Latina, de o governante tomar a decisão e dar a ela uma máscara de legitimidade com plebiscitos ou referendos. Ó, já ouvi quem tinha que ouvir, já fiz aqui, já abri a consulta e agora eu estou legitimado para fazer o que eu quiser. O abuso desses mecanismos participativos tende a gerar o descrédito do sistema eleitoral também, porque a partir do momento em que eu posso intervir via participação, eu não tenho interesse em votar. Eu não tenho interesse na democracia representativa. E isso concentra demais a participação, prejudicando a democracia e aquele cidadão que não faz parte da sociedade mobilizada, o trabalhador rural na pontinha do Brasil, o seringueiro,
que eventualmente podem fazer alguma coisa com o One Man, One Vote, alguma coisa com a democracia representativa, podem eventualmente ser alijados dos processos participativos em que as entidades associativas simplesmente tomem de assalto o sistema. Quero dizer, portanto, que os meios de participação democrática no processo decisório não se prestam a substituir a democracia, mas a sua complementação e o seu aperfeiçoamento. Os mecanismos participativos são espetaculares, por exemplo, para a manifestação das minorias. A minoria no processo político representativo eventualmente encontra no canal da participação a possibilidade de ser ouvida pela administração pública. Isso é fantástico. O problema é que existe a minoria da minoria. O sujeito que não faz parte nem daquela minoria mobilizada e que pode ficar alijado do processo se isso for excessivamente, se a decisão for excessivamente concentrada na democracia participativa em detrimento da representação. É importante reabilitar a representação democrática. Por outro lado, é importante aprofundar, por essas razões que expus, aprofundar a investigação acadêmica sobre os limites e as possibilidades da democracia representativa. É necessário perguntar, por exemplo, se eu devo privilegiar a manifestação individual ao invés da colegiada, se as decisões mais técnicas devem ter mais participação do que as políticas, se em que momento do processo decisório a participação deve acontecer e tantas outras questões. Muita gente boa escreveu sobre isso. Marcos Augusto Pérez tem um livro sobre a administração pública democrática, né? A Vanessa estava aqui presente também no seu trabalho sobre governança, também menciona essa questão da participação, mas acho que, como diria o ministro João Roberto Barroso, a participação democrática ainda é um tema à espera de um autor. É necessário que alguém se dedique aí a esse estudo mais aprofundado. Falando então da democracia, eu fecho essa observação sobre democracia participativa com a citação insuspeita de Norberto Bobbio. O excesso de participação, produto do fenômeno que Dahrendorf chamou depreciativamente de cidadão total, pode ter como efeito a saciedade da política e o aumento da apatia eleitoral. O preço que se deve pagar pelo empenho de poucos é frequentemente a indiferença de muitos e nada ameaça mais matar a democracia do que o excesso de democracia. Em excesso, até a água mata. E o ex-presidente Lula, quando foi falar da Venezuela, disse que a Venezuela tinha excesso de democracia, achando que era elogioso. Bem se percebe que ele não leu Norberto Bobbio. E aqui a citação aos autores a que me referi anteriormente, os americanos John Micklethwait e Aidan Wooldridge, do seu livro chamado A Quarta Revolução, que dizem, olha, nós tivemos a teoria do Estado, teve aí 3 grandes revoluções, eles disseram 3,5. A primeira delas, que dizia respeito à soberania do Estado Nacional, Leviatã de Hobbes. Na segunda, o Estado Liberal de John Stuart Mill. Depois, o Estado do Bem-Estar Social. Tivemos uma meia revolução com o neoliberalismo aí de Milton Friedman, que inspirou Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e o que eles chamam de quarta revolução. Eu tinha um papelzinho que eu nem vi, né? Estou aqui envolvido. A quarta revolução, dizem os autores, é a do Estado que, com recurso à tecnologia, à inovação e às parcerias com os particulares, redimensiona-se, reduzindo de tamanho com grande eficiência e sem supressão de direitos prestacionais. O exemplo que ele dá é a Suécia. A Suécia, eu dizia no começo da apresentação, quase entrou em colapso na década de 90 e se reorganizou. Abriu a economia, reduziu o tamanho do Estado e começou a utilizar mecanismos que são muito conhecidos de todos nós. Particulares operando hospitais públicos, distribuição de vouchers para os alunos frequentarem escolas privadas, mecanismos que nós já lemos em obras nacionais há pelo menos 10 anos. Então, o instrumental está aí. Temos que tratar da democracia sim, temos que tratar da eficiência aqui também. O Estado será mais eficiente se for menor, porque conseguirá frustrar a menos os seus cidadãos quando compartilhar com a sociedade como um todo a consecução desse objetivo. Chamar o particular para trabalhar é dividir a responsabilidade do resultado também e, portanto, gerar menos frustração. É trazer a adesão do administrado ao funcionamento da máquina pública. Já caminho para o encerramento, senhora presidente, e concluo com as seguintes observações. A conciliação possível entre democracia e eficiência. Da ponta da democracia, em primeiro lugar, é necessário pensar uma reforma política que não cuide apenas da origem dos recursos da campanha, mas também da redução dos custos.
e que estimule a participação social na administração pública, mas não ceda às tentações do participativismo, né, do excesso de democracia. Na ponta da eficiência, que se reduzam as dimensões do Estado para que se eliminem os incentivos aos desvios. Olha aqui de novo a análise econômica, tema de predileção da colega Patrícia Batista ali sentada. Eliminando-se os incentivos aos desvios com a administração menor, confere-se maior credibilidade à representação política. Aí o ciclo passa a ser virtuoso. Com menos desvios, a administração consegue cumprir os seus objetivos, credencia a representação política. Se até agora se falava em Estado menor por uma questão de liberalismo, marxismo, socialismo, ou ismo, que se quisesse falar, né, o que eu quero sustentar aqui é que a redução do tamanho do Estado é também, ou sobretudo, uma exigência de democracia. O Estado será mais democrático se menor e mais eficiente. E aqui, permitam-me só uma última citação destes autores. O texto é um pouquinho longo, mas acho que é bastante sintético daquilo que quis sustentar aqui para os senhores. E diz: democracias ocidentais ostentam a melhor oportunidade de responder a mudanças. A democracia proporciona governos com maior flexibilidade, maneiras de ouvir as pessoas. A mudança deve ser no sentido da maior liberdade e a democracia é também a mais livre forma de governo. Mas o Ocidente também corre o maior risco. Ouvir as pessoas é uma das razões pelas quais o Ocidente se tornou tão sobrecarregado e os políticos são tentados a submeter os Estados a ainda maiores obrigações. No momento, a democracia parece às vezes estar cavando a sua própria sepultura. Se o Ocidente seguir seus melhores ou piores instintos, é o que determinará o resultado da quarta revolução. Seguir os seus melhores instintos é não ceder aos exemplos autocráticos da Ásia e renovar a fé no sistema democrático. Era mais ou menos essas as conclusões que queria apresentar. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Obrigado.